Meu nome é irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Eu sempre que me apresento, eu gosto de me apresentar assim, falando sobre as revelações. E quem são as revelações? Revelações do nosso cotidiano. Hoje eu quero falar sobre a acessão ao poder do anticristo e a circularidade do sistema político internacional. Vamos lá. A Bíblia é enfática em falar que o anticristo, posteriormente oposto ao Jesus Cristo, nos anunciado. A escatologia bíblica nos informa que o Jesus Cristo, o Rei, o nosso Salvador, ele já consumou os nossos pecados e ele acabou com todo o poder sacerdotal. E posteriormente devemos entender que, apesar de nós precisarmos ter pessoas que possam pregar o evangelho e nos ensinar o caminho, muitas dessas igrejas neopentecostais abandonaram o seu aspecto natural para se enturmar entre o sistema político internacional, a qual Israel está lutando até hoje, resistindo ao Jesus Salvador. Essas etnias, que eu coloco como etnias, éticas das 12 tribos, resistem ao Deus à circularidade deste assunto. O assunto pré-colonial cristão é exortado pela Igreja Católica nos fins do século XIV. A partir do século XVI, Luís Felipe enfatizou a Igreja como um notório consórcio de comunicação entre o clero romano e o povo, estabelecendo o poder escarlata abençoado pelo Papa e o Vaticano. Após Martim Lutero protestar com o apoio dos 3 príncipes prussianos contra o estabelecimento e o poder frontal da Igreja Romana, se intitulou o Grande Acessão ao Poder das Novas Oligarquias Prussianas. Martim Lutero teve um papel fundamental para desmembrar os membros desta oligarquia romana, a qual ele resolveu combater e protestar contra todas as leis, principalmente dos deuses e até práticas que hoje nós vemos novamente nas igrejas neopentecostais. Apesar da Assembleia de Deus ter ressurgido aqui em 1911, assim como outras igrejas que a partir de 1931, com um conjunto de fatores econômicos e sociais fornecidos pela maçonaria, que boa parte bancou não só as igrejas que nós vemos, a presbiteriana, e como todas as outras, num conjunto fundamental. Porém, a Inglaterra, que liderava o comércio mundial, ela perdeu o poder pós-guerra, depois que a Segunda Guerra Mundial reestruturou os Estados Unidos e o berço do último poder maçônico estabelecido. O Brasil, um maior país da América do Sul, com a maior exerção de liberdade, tem correspondido a um sistema manipulado que todos nós somos presos. Essa circularidade neopentecostal tem afastado as pessoas daquilo que Jesus Cristo nos falou: fazei discípulos sobre toda a terra, mas não, fazei igrejas luxuosas por toda a terra. Mediante a esse poder circular, nós estamos envolvidos com a histeria política nascida de movimentos pós-estabelecidos na Europa a partir de 1917.
Com esses poderes restabelecidos, a partir de 1918, as oligarquias religiosas reunidas tiveram um incluso da maçonaria pelo seu poder, já que o crack de 1929 derrubou as bolsas de Londres, chocou uma das piores crises. A crise que nós vivemos, ela é um incrúnio para o estabelecimento da vinda do anticristo. Os judeus, propriamente os ortodoxos, negaram essa eficácia do Espírito Santo, principalmente quando Deus nos deixou ele, mas nas suas práticas sacerdotais, nas suas práticas de seus exercícios funcionais, estabelecendo um governo a qual foi dado em 1948 nas Nações Unidas, vinculado com os vetos dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha e principalmente Brasil, de Oswaldo Aranha, que reconheceu o Estado judeu. O Estado judeu é uma circularidade que a partir de 1943, Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro da Israel, estabeleceu um Estado judeu aonde a oligarquia dos seus fundamentos para um novo Criador, ou no ser à espera do Deus tão prometido. A guerra dos 6 dias e a derrota dos povos árabes deu ânimo para saber que as promessas de Deus continuam sobre o povo judeu, mesmo que eles tenham negado o Deus físico. O Deus físico que hoje, na sua estrutura, nos deixou a palavra, pois o Verbo se fez em carne e voltou em espírito e reina para todo sempre. É aquele que também comanda os grandes asteroides que trazem milhares de doenças chamadas de vírus. Não há nenhuma ciência no mundo capaz de conseguir estudar uma perna de um vírus, de tão complexa a sua análise. Na inicial UEI, enciclopédia enciclopédia que tem nos Estados Unidos de Nova Jersey, fala sobre o artigo Vírus, o poder do mortal que a ciência desconhece, ou um ser espiritual colocado por um extraterrestre. Segundo alguns cientistas renomados como Alejo Wickler, alemão cientista na cidade de Pirimunde, na Alemanha, ele concluiu que os vírus são tão complexos nas suas definições em que a ciência ainda navega e gatinha em microprocessadores ou nanocomputadores incapazes de ler ou estabelecer um contato. Os Estados Unidos gastam mais de 20 bilhões de dólares ao ano em pesquisas científicas para poderem mapear uma perna de um vírus. O vírus da AIDS, que em 1960 era chamado de câncer gay, estabelecia um setor favorável para que as pessoas pensassem que esse setor seria aquele que era mais perseguido, que é o homossexual. Por que eu falo como setor? Porque eu abranjo pessoas separadas em termos sociais, abrangentes de sua evolução, assim como a música, assim como o rock, assim como o funk, assim como tudo que nós vemos fazem parte de nossa sociedade, parte de nossa cultura. A cultura social, ela não é só um mero acaso, mas ela é aquilo que a Bíblia fala, que de geração em geração um homem ia cada vez pior, pois a imaginação do homem não iria parar. Nesse pêndulo perpendicular, ao qual nós vemos o triângulo da pirâmide, como o homem capacita sua energia, assim também a ciência se evolui. Na tentativa de burlar o sistema do vírus, ou no caso, a AIDS era chamado de câncer gay até os anos 80, até descobrirem que muitos dos infectados não eram só homossexuais, mas também eram mulheres, donas de casas, empresários e até milionários da elite que nós tantos falamos, como os Illuminati, a maçonaria ou os eurasianos tão comentados na nossa sociedade.
O vírus da AIDS só pode ser impedido por um dado tempo formado um coquetel, porque tantos sistemas virais, tantas pesquisas e que juntaram na Bélgica em 1991 um relatório que era estarrecedor, que o vírus da AIDS não era simplesmente um vírus, mas ele era um vírus organizado que não quer morrer. A cada 1/3 de cada cidade do mundo, o vírus da AIDS escolhia. Seja bem-vindo. O vírus da AIDS escolhia 1/3 de cada habitante. Essa sincronia toda só foi descoberta depois que os cientistas, combatendo o vírus da AIDS, tentando achar várias fórmulas e ele sempre burlando o sistema, porque o vírus da AIDS existe uma complexidade muito peculiar. O vírus da AIDS não é simplesmente um organismo vivo, mas um organismo pensante, algo que está além de nossa capacidade. Com toda a ciência hoje, com toda a evolução, o vírus da AIDS ainda é um mistério para a ciência. Apesar de ter avançado em toda a sua complexidade, sabendo o seu funcionamento, ainda há mais coisas em que os cientistas precisam saber para poder mapear, a fim de destruir essa praga. A praga da AIDS é uma praga do pecado do ser humano. Porque a Bíblia diz que um homem se deitará com outro homem, e de vosso sangue virá a grande perdição. Quando nós falamos sobre pragas, devemos entender que dos asteroides, assim como os cometas, podem vir vírus mortais que podem exterminar boa parte de nosso planeta. Nós, seres humanos, não somos diferentes dos dinossauros rexes que precederam a destruição através de um asteroide enorme que destruiu, que caiu mais ou menos ali na Mesopotâmia e destruiu todas as civilizações dos animais existentes. Digo civilizações de animais, não de homens. O surgimento do homem não traz, nem mesmo toda a sua capacidade científica e matemática, não traz a garantia de nada. Agora temos um vírus chamado coronavírus, aonde as especulações de homens que trazem novidades, homens que podem fazer previsões, máquinas enigmas, que conseguem saber aonde o vírus está, como ele funciona e quem fez ele. O grande problema é que os Estados Unidos, com os gastos de mais de 20 bilhões de dólares, não conseguem mapear uma perna em sequência de um vírus. Vocês podem notar que o vírus ele tem várias pernas, e em cada perna ele tem bilhões de células capazes de serem automutantes. E para você poder analisar em laboratório, você precisaria de um microprocessador tão potente em que hoje é praticamente impossível de ter. É como você tivesse milhares de nanocomputadores, milhares, altamente potentes, com velocidades praticamente da velocidade da luz. Para vocês imaginar, um Core i7, última geração, milhares desse processador seriam necessários para poderem fazer o estudo do sincronismo. A velocidade hoje que os processadores têm impedem para esse conhecimento, mas parece que tem gente bestiais que acreditam e navegam na areia da ignorância e da estupidez. Qualquer coisa que houve na internet, seja o presidente dos Estados Unidos, seja o Vladimir Putin, seja o Bolsonaro, navegam nas águas sem primeiro terem lido artigos separadamente para entenderem a complexidade. Não há nenhuma nação hoje em dia que conseguiria isso, mas há um que conseguirá.
E esse 1 está descrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 1, que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como os do urso, e a sua boca como o leão, e o seu dragão que deu o seu poder e o seu trono para o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida da morte, e a sua chaga curada, mortal curada, e toda a terra maravilhosa após a besta. E adoraram o dragão, e deu-lhe a besta o seu poder. E adoraram a besta, e dizendo-lhe: Quem é semelhante à besta? Quem dará a batalha contra ti? E foi-lhe dada uma boca para profetizar grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca de blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam sobre a terra e os que habitam no céu. E foi-lhe, sim, permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, e a língua e nação. E adoraram-na, tal forma que todos que habitam sobre a terra, eis que cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva ao cativeiro, ouça, o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé de todos os santos. Muitos insistem na Igreja Católica. Muitos insistem que a escatologia toda está na Igreja Católica, mas não está errado. No plano literal não está errado. Mas no plano do sentido do anticristo estão completamente fora de si. O que está acontecendo durante mais de 30 anos ou 40 anos no Brasil? As igrejas neopentecostais, como Assembleia Batista, Batista Renovada, Universal, Presbiteriana, todas elas vinculadas ao sistema político mundial, seja nos Estados Unidos, seja na França, em todos os países a qual essas religiões estão ligadas. Assim também como a Igreja Católica. O poder da Igreja Católica, o poder escarlata da Igreja Católica, dos templários de Honório, que efetivou os templários e oficializou para defender o Templo de Salomão, não é diferente do que nós vemos hoje. Igrejas neopentecostais tentando vincular o Estado judeu ao Estado neopolítico social brasileiro. Ou podemos até ir à frente ao Estado republicano brasileiro. Mas nós vimos que existe diferenças peculiares nessa situação. Eles mesclam, mas eles mesclam uma ciência ou uma profecia que é somente para o povo judeu, exclusivamente a promessa da vinda do Filho do Homem, ou de resgatar Israel e tornar ela uma cidade próspera e santa, é uma promessa, é um compromisso ao qual Deus não recua, porque Deus não é o homem para que minta e nem para que se arrependa. E Deus manterá a sua promessa sobre o povo judeu. Mesmo que ele se prostre diante da besta, quando nós olhamos o Papa, e o Papa em Israel, todos se prostram diante da besta, mas quando também olhamos Vladimir Putin e vemos outras autoridades, eles também se planam sobre a besta. O que seria bestas? São autoridades políticas, organismos políticos manipuladores. O Brasil é o único país
que tem 74 partidos. É o único país onde os políticos pulam igual o canguru. É o único país que tem 40 mil cabos eleitorais que ganham de 600 a 26 mil reais, que são os próximos vindouros assessores que financiam as campanhas políticas. E essas igrejas, elas estão espalhadas no mundo financiando explorando a fé do povo e ignorando a eficácia do Espírito de Deus. Quando Jesus disse para os seus discípulos, fazei discípulos por toda a terra, pregai o evangelho, anunciar, fazendo discípulos, e não construir igreja. E não existe em uma particularidade das promessas de Deus, assim como o dízimo, que impôs a lei de Moisés a sua fortuna para adquirir tesouros e manter as suas oligarquias. Assim também vemos esse tributo que é endossado para construir templos milionários. O pior de tudo não é isso. É que a Caixa Econômica Federal, ou o próprio governo, que foi colocado o imposto para essas igrejas, porque a campanha, assim como a do Fernando Henrique, assim também como a campanha do Lula, assim também como a campanha do Bolsonaro, foram financiadas pelas igrejas. Praticamente gastaram mais de 2 bilhões e 800 na campanha do Jair Bolsonaro. E não vai haver nenhuma troca? É obviamente que sim. Por quê? Ou você governa para rico, ou você governa para pobre. O pobre é um detalhe, já falava Chico Anísio, é apenas um detalhe, é mais um na conta. E o povo não é unido porque o povo já está praticamente dividido por vários organismos religiosos e as suas particularidades. A nossa sociedade vive numa ambição, porque ou você é pego pelo medo, ou é pego pela ganância. Muitas pessoas vão para igrejas incautas da sua realidade, das promessas de Deus. Elas nem sabem realmente o que querem. Elas vão para a igreja, muitas delas, querendo, primeiro, segurança. As nações esperam segurança. Israel espera segurança. Quando Jesus falou para os sacerdotes, para os escribas, doutores da lei, e o reino de Deus está dentro de nós, e que ele destruiria aquele templo e reconstruiria em 3 dias, eles não compreenderam porque são carnais. E quem é carnal não entende a promessa de Deus. A promessa de Deus não é para este século. A promessa de Deus não é para este milênio. Porque o pré-miracilonismo não é uma realidade. Ela é uma inverdade, a qual tanto calvinistas como também muitos dos seus teólogos que surgem, já são milhares de teologias que formam vários entendimentos, mas Deus é um só. E o seu Espírito é um só. Muitos ainda ceiam nas igrejas. Muitos ainda vivem nas tradições sem entender a particularidade da ceia. Porque enquanto o noivo estiver ausente, prestem bem atenção, ou quando eu estiver ausente, ou Jesus disse isso para eles, comei do meu corpo e bebei do meu vinho, mas eu vos deixo o meu espírito. Eu já estou passando para não alugar o vídeo. E não há mais necessidade que vós tenhais que cear. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, por que eu preciso participar de uma cerimônia? Mas muitos de nós vivemos a apostasia dos tempos vindouros, a qual a Igreja Católica vicia as pessoas nas suas tradições.
Muitos vivem de tradições, mas não vivem de realidade. O anticristo, ele é esperado pelos homens. O anticristo surgirá. Por quê? Muitos já têm se feito anticristos, muitos têm tentado milagres. Mas virá um, ao qual Deus, o próprio Deus, permitirá que ele faça sinais na terra, para que enganem e arrastem milhões. Isso não tem acontecido com muitos de nossos companheiros das religiões que se dizem evangélicos? Muitos de nossos irmãos não têm sido enganados pelo Collor, enganados pelo Lula, pelo Fernando Henrique e pelo Bolsonaro, acreditando que ele é a solução? Quantos de evangélicos e líderes religiosos que premeditam uma irrealidade porque eles não conhecem a verdade e conhecendo as nega? Porque se a palavra de Deus não cair em boa terra, ela não dará bom fruto. Nem fruto dará. Tudo que nós vemos hoje no sistema geopolítico é jogos de interesses. Nós temos uma administração de um Congresso complicado, um Senado complicado, e temos aí o Jair Bolsonaro, chamado de mito por fanáticos religiosos que oram da boca para fora, mas não conhecem a prática da verdade, porque se conhecesse, eles não iriam procurar os seus salvadores na terra, mas eles iriam procurar os seus salvadores no livro da vida, pregando o evangelho da salvação. Voltando a falar desse apocalipse tão maravilhoso, não leve ao pé da letra, senão vocês vão fugir do que eu estou querendo dizer. Só vou citar um versículo. E vi-me de suas cabeças como ferida da morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhosa da besta. Existem duas circularidades aí. Uma da própria Igreja Católica, né? Nós vemos um período romano a qual foi destruída, Roma foi invadida e conquistada. Nós vemos esse período da Igreja Católica, né? Passou-lhe grandes aflições. Ou então, a Igreja Católica ou o Vaticano, seja como você interpretar Roma, são as mesmas coisas. Tá? O princípio parte de Constantino. Constantinopla, que era um porto vital, que faz parte ali da Turquia, ao Mediterrâneo, aonde todas as especiarias com as Índias vinham. Quando ela foi invadida pelos povos autônomos, ou os povos liderados pelos autônomos, tá? Esse porto passou a não funcionar. Aí veio o reinado de Castela. O reinado de Castela foi uma assinatura feita com as 5 nações. Inglaterra, França, Portugal, Espanha e a própria Itália. Os 5 criaram o Círculo dos Templários. Honório, que foi o próximo Papa Vital, criou e estabeleceu os Templários para defenderem a honra e a graça. Hoje nós vemos o quê? Essa circularidade. Eu estou falando sobre besta ferida. Agora vamos falar sobre outra besta ferida. A União Soviética de Mikhail Gorbachev, que ela ruiu em 1989. Ruindo a União Soviética de Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente que praticamente entrou em acordo com o presidente Hillary Clinton, num acordo milaborante, democratizar e capitalizar os estados soviéticos, que não deu certo. Com isso, surgiu os antigos czares, que tinham fugido da Revolução Bolchevique em março de 1917. Uns foram para a Suíça
e outros fugiram para o Vaticano e boa parte para a Inglaterra. Os seus descendentes, netos, donos de muitas terras, de muitos tesouros, que tinham ali, né, escritos pelos antigos czares, assinado as suas escrituras, voltaram e retornaram com a promessa de um novo estabelecimento. Eles se uniram e em 1995 eles escolheram um líder que em ano 2000 iria dominar. E o nome dele se chama Vladimir Putin. Podemos considerar que a União Soviética transitória pode ser uma dessas referências bíblicas. Porque pela escatologia bíblica, o significado dessas predestinações dos eurasianos, que são nada mais do que os antigos czares, entrar em acordo com as sociedades secretas, hoje é chamado de Illuminati, ou nada mais é do que um grupo maçônico. Esses grupos auxiliaram e financiaram para que pudessem capitalizar algo que não deu certo. Quando os arianos viram que o capitalismo não estava dando certo pela estrutura social e política da própria Rússia e o grande problema que Nikita Khrushchev causou em 1954, quando ele tornou a Ucrânia um país, essa situação política se polarizou, porque existia o neonazismo muito forte na Ucrânia, combatido pelos eurasianos de Vladimir Putin. Vladimir Putin foi escolhido porque, além dele ser um coronel da antiga KGB, ele era um homem que tinha muito conhecimento histórico do seu povo. Além de ter sangue judeu, há grandes possibilidades surgiram na internet, como ser um possível anticristo ou um possível convidado, mas na Bíblia não cita isso. Apesar da Bíblia falar sobre Gog e Magog, Rússia e China, posteriormente todas essas nações a qual eu estou lhe falando, há muitas ideologias. Muitos partiram pelo particípio que Macron seria o próximo anticristo. E houveram tantas dessas teorias, mas todas essas teorias não passam de teorias. Tive um probleminha aqui no celular. Então, o que acontece? Todas essas teorias não passam de teorias. E entendendo chaga ferida, muitos levam agora o fato pela China, causando um alvoroço que o comunismo vai dominar, que o comunismo é precedente e que o anticristo está aí. Mas são cegos incoutos, não conhecem a história chinesa. A China, com a sua particularidade, ou dizendo, Mao Tse-tung, de 1954, teve o apoio da cultura Yangshao contra a cultura Yang. O marco desse predecendente não é o comunismo soviético. Bem dizer, porque a União Soviética perdeu um grande aliado a partir de 1969. O Comecon ficou completamente dividido quando a Rússia favoreceu a entrada e a cooperação espacial com os Estados Unidos. A partir de 1969, a China quebrou todos os acordos com a União Soviética. Além de que a cultura chinesa dos seus deuses foram mantidas, apesar do comunismo, e a ideia do comunismo, não a ideia de Lenin, são completamente diferentes. São duas linhas, dois segmentos completamente diferentes. E quando você fala sobre algo que você desconhece, você tropeça. E o tropeçar
é falar coisas desconectas, é querer colocar um cabo de 120 num cabo de 60. Então o que vai acontecer? O de 60 vai superaquecer e derreter. As mentes estão derretidas de fezes fecais, mentiras, facetas, maluquices. Os Estados Unidos é um dos maiores poderios militares do mundo. Tem um amigo aí que está cismando falar que é a França. Não é. Não é. Os Estados Unidos têm 14 portas-aviões. Os Estados Unidos é o que mais gasta. Se vocês pararem para raciocinar, se juntar China, Rússia, França, vamos lá, China, Rússia, França, Alemanha, Espanha, Itália, os gastos militares dos americanos são 5 vezes ainda maior. Por quê? Os Estados Unidos têm 3 tipos de gastos. Um dos primeiros gastos é manter os porta-aviões. Para você manter um porta-aviões, você, dependendo, vamos supor aí, o porta-aviões mais simples aí, o Nimitz, porque há várias versões de Nimitz. Vamos botar o Enterprise, né? Mais adiantado. Mas, veja bem, existe Nimitz da atualidade e Nimitz do passado. São porta-aviões com tecnologias, com sistemas tão complexos, com vários aviões. Nós vemos aí desde o Tomcat F-14 ao F-15 Cryon, até o F-18, ao F-21, ao F-22 e ao Prion F-35 KMC. Há vários tipos de versões. A França tem alguns exemplares de alguns aviões que não chegam nem perto dessas 4 versões que eu citei, que são esse F-17 Prion e os F-18 até mesmo o F-21 e o F-22. E também o F-35. O F-22 é uma arma tão mortífera, que os únicos que podem enfrentá-los são os Sukhois russos, que têm suas particularidades. Eu não quero fazer aqui falar sobre militarismo, só mostrando para vocês que os gastos militares, né, na sua particularidade para manter os porta-aviões, podem chegar a uma totalidade aí de 40 milhões de dólares. Aí você coloca o orçamento americano para manter suas bases, mais de 60 mil milhões de dólares. Aí você coloca outra coisa, os aviões. Os Estados Unidos têm atualmente à sua disposição 11 mil aviões de guerra. E existe mais 3 mil, 4 mil que querem vender para os países da América Latina. Um deles é o Brasil, apresentando o F-14 Tomcat, que é um avião bom, mas vamos falar sério, já saiu de linha há muito tempo. Quantos aviões a França tem? Pesquise. Quantos aviões a Rússia tem? Outra coisa, os Estados Unidos têm submarinos formidáveis, mas um que supera, entendeu? E tem grande força e bate de frente com os submarinos russos, nada mais é do que o USS Virginia. E vários tipos de Virginia existem. Para vocês entenderem, os gastos com submarinos ficam à margem de 30 milhões. Vamos supor que os Estados Unidos já estão gastando mais de cerca de 10 bilhões de dólares com armamentos e inovações. Os gastos são tantos que eu não sei calcular. Então, se existe a possibilidade de um domínio global, ela está nos Estados Unidos. Está estabelecido o governo americano. Aí as pessoas agora especulam que o anticristo... As pessoas especulam que o anticristo possível agora é o Trump. Já colocaram a vestimenta no Trump como anticristo. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia propriamente não aponta quem é o anticristo. Se ele vem da igreja católica, se ele vem da igreja assembleia, se ele vem de alguma nação, se ele vem de algum sistema potenciista desses aí na Arábia Saudita, nada disso. E nem sistematicamente ele será um homem poderoso, um homem rico, um homem influente, mas possivelmente ele é mais político do que religioso. Por que eu falo isso? Por que eu insisto nisso? Porque
pela linha, né, majoritária. O que é uma linha majoritária? É uma linha imaginária. Cria-se a possibilidade do anticristo ser um organizador, ou ele posteriormente pode estar dentro das Nações Unidas. Ele pode ser um organizador, mas também ele pode pertencer a uma nação com um poderio ibérico. Para você dominar, você precisa. Então, por isso que as particularidades não podem ser conclusivas. Elas podem ser questionáveis. Pode cair. Vamos aqui para Apocalipse 17. Eu vou provar isso que eu estou falando pela Bíblia e pelos conhecimentos da história. Mas vamos lá. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. E irá a perdição. Presta atenção. A besta que viste e foi já não é. Aqui está falando que não é mais a Igreja Católica. Se alguém está pensando na linha linear que é a Igreja Católica, esqueça. Não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. O que é perdição? Perdição é o que está perdido. É o que está hoje no poder. As igrejas evangélicas. O que domina o mundo? O que domina o mundo? Hoje, principalmente o mundo que nós vemos a liberdade, as intenções pregadas por Franklin Delano Roosevelt em 1944 no porta-aviões, juntamente com Winston Churchill, e também em Potsdam, que as democracias deveriam ser os acernais e que os Estados Unidos seriam os acernais da democracia. A democracia nada mais é do que um movimento capitalista ou neocapitalista misturado às igrejas evangélicas. E as igrejas evangélicas ou neopentecostais, elas têm as suas particularidades. Se você vê, nos Estados Unidos existe duas particularidades: os democratas e os republicanos. Nos Estados Unidos não é essa bagunça que tem no país. É um país organizado. Brasil é bagunça. Brasil é favoritismo. Caixa 2, caixa 3, privatização caixa 2, caixa 3. Aí eu quero entrar num assunto. Vou entrar nesse assunto rapidinho. Vou completar esse que eu estou dizendo. Os Estados Unidos têm um Estado republicano e democrata. Mas quando é para defender a nação, eles se unem. O Brasil, não. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, e a admiração vendo a besta que era e já não é mais, e que virá. Aqui há um sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, 7 nações, sobre os quais a mulher está sentada. Aí as pessoas falam também das cidades italianas, né? Não, falam sobre Roma, falam sobre Sicília, falam sobre os 7 montes. Verdade. O salmista da época, na sua interpretação, escreveu o Apocalipse. Ele estava se baseando no fato que ele via. Quer ver o exemplo? O pássaro invisível. Ele poderia falar caça? Ele nem conhecia essa palavra. Não existia nenhum tipo de ciência. E nessa época, tão pouco ele viu uma carroça. Era difícil. Via mais um burro puxando um camelo, ou por mais puxando uma carroça bem, mas bem perpendicular. Então o que acontece? Ele não tinha noção. Então ele conhecia os 7 montes. Ele conhecia as 7 cidades da Itália. Então ele vai falar do que conhece. Prestem atenção. Não existia nem a Europa, quanto mais a América. Ninguém conhecia. Para eles o mundo era somente aquilo ali. Era aquela circularidade. Hoje não. Hoje nós estamos com um desenvolvimento tecnológico que em questão de segundos nós conseguimos fotografar uma pessoa que está lá
em Tsukuba, ou está em Nagasaki ou Hiroshima. Quanto mais aqui no Brasil, em questão de milésimos de segundos, nós conseguimos comunicar com uma pessoa. Claro, vai depender da velocidade da internet. Então, o que acontece? As pessoas embolam as coisas. A Bíblia, hoje, está falando, o nosso tempo, está falando sobre 7 reis. Tá? Aí vamos lá. As 7 nações mais ricas e mais a Rússia. Então, essas nações, vamos lá. E as 7 cabeças e as 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher significa a igreja. Exato, concordo. Está falando da igreja. A mulher está falando sobre a igreja. Mas não propriamente a igreja católica. Está falando de nós. Nós somos a noiva de Cristo. Prestem bem atenção. Esqueçam Roma. Prestem atenção. A igreja hoje somos nós. A Bíblia diz que nós somos a igreja. Então estamos ataviados esperando o noivo, que está lá escrito em Hebreus 12. Vê que está escrito em Hebreus 12. Virá a nova Jerusalém descendo da terra. E nós somos a noiva. Então a Bíblia não fala, né, que nós devemos guardar o azeite. Não fala sobre isso, essa particularidade. Não quero falar sobre esse assunto, senão vai fugir do foco. O que acontece? Nessa particularidade está falando das igrejas, que somos nós. As igrejas evangélicas, que representam um povo de Deus, tá? Porque eu não vou pregar para a pessoa não ir para a igreja, acho isso errado, tá? Eu só estou dizendo que nós somos a igreja. Então, a igreja hoje, ela está enraizada dentro da política. Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ela está influenciando nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, em vários países. Então, ela tem o poder de dizer em quem vocês devem votar, em quem vocês... E quem são essas pessoas? São os líderes. Aí entra o Bispo Macedo, entra o Malafaia aqui no Brasil, entra o Valdomiro, entra o Marco Feliciano, entra o R.R. Soares. Eles dizem, vão votar nesse aqui. Então, eles elegem senadores, deputados e presidentes. E quem financia isso? As igrejas, com o dinheiro do dízimo do povo. E em resposta, o que o governo faz? Ele dá o favoritismo, perdoando dívidas com a Caixa Econômica, né? Posteriormente, dando dinheiro para aquelas igrejas paguem as suas contas, seja qual for o governo. Algum erro disso? Não estou aqui acusando ninguém de nada, nem de roubo, nem de ladrão, porque eu não sou maluco para chamar ninguém de ladrão, nada disso. Só estou mostrando para vocês entenderem que essas particularidades, elas existem no mundo, porque o mundo funciona através do dinheiro. E aquele que ama o dinheiro, né, não ama Deus. E as igrejas, elas amam o poder. A igreja hoje não está mais... Essas igrejas que eu citei, elas não estão mais preocupadas com o dinheiro. Elas têm um compromisso de ficar arrancando de você. Mas elas querem colocar dentro de você que há jeito, enquanto a Bíblia diz que não há solução para a terra. Porque o mundo jaz no maligno. Eu desafio qualquer um me dizer que haverá prosperidade na terra e paz, porque quando disserem sobre essas tais coisas, virá súbita destruição. E no texto falado aqui, isso aqui é posto de... O que eu estou falando sobre escatologia, tá? Vamos lá. E no versículo 10, e são também 7 reis e 5 que já caíram, e um existe e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é a 8ª, e dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, e ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis para uma hora juntamente a besta. E eles têm o mesmo intento e tragarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o cordeiro. Vamos lá.
7 reis, 5 caíram. Vamos ver o que esse resumo fala. A Alemanha, apesar de ser uma nação rica, investimentos militares deles são caóticos. Tá? A França atravessa alguns tipos de problemas financeiros também, apesar de estar investindo fortemente com esse novo porta-aviões, porque eu insisto em falar poder militar. Gente, nenhuma nação é forte sem poder militar, sem poder científico. Os Estados Unidos, que tem o maior poderio militar, não adianta você comunista, você fanático, vir aqui postar e falar coisas sem racionais. Tem gente falando que a China está fabricando 10 portas-aviões. Pô, então a gente tem quantos portos? Quantos estaleiros eles têm para fazer isso? Gente, olha só. Para você fabricar um porta-aviões, tá? É tão moderno da atualidade, envolve uma série de coisas. São várias fábricas. A China viu-se melhor reformar o que ela já comprou da antiga União Soviética, que era um hotel. E aí reformaram e transformaram em um porta-aviões. Reforma também gera muito custo. Mas por que a pressa? Porque para você estabelecer um desenho e fazer uma plataforma, você precisa de muita engenharia e de muitos engenheiros. Isso vai gerar custo para pagar engenheiros, custo para pagar projetista, custo para fabricar motores propulsores, custo para gerar rampas, aí vai ser vários setores. Então, os gastos são tão grandes, tá? Por que os Estados Unidos têm esse poder? Eu já expliquei para vocês. Os Estados Unidos, tá? Muitos confundem, dizem assim, a China está comprando o mundo. Mentira! Pura hipocrisia. Os Estados Unidos estão gastando 20 bilhões, tá? Construindo dentro da China usinas, construindo portos para explorar petróleo e minério. Os Estados Unidos têm dinheiro, a China entra com mão de obra. Outra coisa. A questão da China ser a segunda maior economia não significa que ela é a nação mais rica. As pessoas, elas misturam tudo, falam um monte de besteira. A questão de um grupo comprar uma empresa do Brasil não significa que aquela nação seja mais rica. Se fosse assim, a França não teria comprado a estatal brasileira, né, que hoje gera a nossa luz. E nessa particularidade entraram várias empresas em conjunto com a França. As pessoas falam as coisas sem pesquisar, cada macaco no seu galho. Mas sabe o que acontece? O cara pega uma coisa, aí ele fica decorando aquilo o dia inteiro. Mesmo, aí ele vai para a televisão e fala, mas quando você faz pergunta para ele, ele não sabe te explicar. Sabe por quê? Falta-lhe conhecimento. Falta-lhe conhecimento, porque o Brasil, tá? A proclamação da República do Brasil, falta-lhe conhecimento, porque o Brasil tem aquelas quantidades de estrelas. Falta-lhe conhecimento e cada um tem que buscar o seu conhecimento. Então, cada macaco no seu galho. Eu estou explicando aqui que a Bíblia fala. Então, referente a isso que a Bíblia fala, sobre as 7 nações, 5 caírem, estão se referindo mais nada do que a integração das nações ricas e a grande crise. Só vendo a crise que está acontecendo, o coronavírus. Estão dizendo, a Margaret Thatcher... Não, enrolei. Margaret Thatcher foi da Inglaterra e já foi há muito tempo. Desculpa. O presidente... O presidente da França, ele acabou de afirmar, assim também como a primeira-ministra da Alemanha, em que o mundo nunca será mais o mesmo. O que eles estão querendo dizer com isso? O colapso econômico que aconteceu em 1929 não chega nem perto do que está acontecendo hoje. A quantidade de gente morta que está acontecendo hoje não só está atingindo a classe pobre, mas também como a classe rica. Aí vem um teórico maluco, fora de órbita, que anda em disco voador, louco da Silva, né?
Ele é Scotland Yard. Incrível, porque muitas pessoas querem ser policiais, detetives, cientistas, mas são pessoas frustradas. Sabe aquela pessoa que não teve como estudar, ou não quis estudar, ou tentou ser um policial e não conseguiu, ou tentou ser um cientista, mas não conseguiu, ou tentou ser um advogado, mas não passou na prova da OAB, ou tentou ser delegado e não conseguiu, aí ele vai para a internet para ficar fazendo vídeo aleatório, alejando a história e fazendo uma montagem, uma micagem. Essa micagem tira a realidade dos fatos. Eu trabalho com fato. Aí vem um cara que trabalha com teoria. Eu não trabalho com teoria, eu trabalho com fato. Até porque não? Eu aqui em casa, tanto meu filho sabe, como minha esposa sabe, como vocês sabem, eu venho falando que o Bolsonaro vai mudar de partido. Ninguém acreditou em mim. Poucos aí acreditaram. Mudou de partido. Que ele ia sair do partido de novo. Que ele ia mudar de lado, ia largar a direita e passar para o centro. Aí agora a desculpa é o seguinte. Não! Toda hora eles têm uma desculpa. Né? Não! Ele mudou de partido porque não tinha como. E esse ele vai ficar. Ele nem vai ficar nesse. Sai fora, o comunista. O petista. Começa um show de burrice. Né? Juntar comunismo ao PT. É só show de besteira. Final de contas, o cara largou o partido. Aí eu falei, gente, pela estrutura histórica do Brasil, o que ele está se firmando é uma loucura. O que tem a ver a direita da ditadura militar de Kennedy com a estrutura da direita, que já que Kennedy não era nem de direita, era de esquerda, era democrata. Começa por aí. O erro já começa por aí. Vocês não sabem de nada, só falam besteira. Não conhece a história do Brasil, não conhece a história internacional. Aí eu perco a linha e falo, cara, para de falar besteira, cara. Da onde você está tirando? Que livro é esse? Que enciclopédia é essa? Enciclopédia do Nando Moura? Enciclopédia do Olavo de Carvalho? Que diz que a Terra é plana? Ou que diz que a história de 1000 anos está errada? Essa enciclopédia maluco? De maluco? Não, tô fora. Eu vou me basear na realidade. Eu falei, ele vai largar a direita e vai para o centro. Mas não... Ele vai largar a direita e vai para o centro. Por quê? Nem o presidente dos Estados Unidos está concordando com a política dele aqui. Ele é muito meu amigo, mas cuide do povo e defenda a democracia. Meu amigo, o presidente Trump ele não está esquentando a cabeça com direita e esquerda. Porque no final de todo, tanto o democrata como o republicano têm a mesma definição. Defender os interesses da nação. O Brasil é defender os interesses políticos. O Brasil nunca vai sair disso, porque isso faz parte da nossa história. Isso está enraizado na nossa história. Você pode ver que qualquer padre Cícero, né, qualquer tipo de revolucionário, como a revolta de Canudos, são um bando de maluco, cara doido, que achava que era o Moisés, o outro achava que era não sei o quê. São um bando de doido, incautos da cultura. E o fanatismo leva milhões de pessoas à morte, como pessoas que estão se reunindo nas ruas à morte. Então, voltando a falar dessas nações, as nações que estão em queda, a própria China está em queda econômica. Ela se resgatará. Aí a pessoa confunde país rico com país pobre. A China, assim como a Índia, tem os preços mais baratos do mundo. O nosso aliado americano disse, não, você não vai vender para o Brasil, você vai vender primeiro para a gente. Pesquise nos jornais dos Estados Unidos. Pesquise em todos os jornais. Seu teórico maluco, vai lá pesquisar. Não, essa remessa toda é minha. É assim que funciona. E o Brasil não teve que comprar. Se ele é nosso aliado, por que ele não permitiu que o Brasil também pegasse uma brecha? O mundo é assim. Primeiro meu pirão primeiro. Peraí, não gostei do acordo que o Brasil fez com a China. Como eu disse para o Gelson dos Santos, para a Ana, para o Fernando e para tantos outros aí.
Ele vai fazer acordo com a China comunista. Sai daqui, seu comunista! Ele vai fazer acordo, porque isso é organizações. Se não fizer, ele está fora do jogo. E ele fez acordo com a China. Aí vem um cara para tentar, né, disfarçar. Aí ele chega, não, porque ele é presidente, então como ele não está mais como um candidato, ele tem que fazer isso. Tá bom. Sabe o que vai acontecer? O aliado Trump vai desfazer o acordo e vai exigir que o que foi oferecido para o Brasil seja cortado e seja favorecido aos fazendeiros americanos. E ele ainda vai implicar com o aço brasileiro. Ai, daqui, você só fala besteira. Passou uma semana, cara. Você tem que brinquedo. Você tem que eu tenho uma bola de cristal. Mas não é isso não, cara. Eu acompanho as notícias. Eu tô vendo que as coisas não estão favorecendo os Estados Unidos. Rapidamente, meu pirão primeiro desfez o acordo, fez que tirasse o acordo com o Brasil, desfizesse parte do acordo, favorecendo os Estados Unidos. Aí o cara vem, não, isso acontece, mas nós temos que confiar no Brasil, porque algo espiritual. Eu falei, meu amigo, olha só, eu não sou espiritual, eu sou carne. E você agora está falando sobre espírito. Não trato de espírito, eu estou tratando com coisas concretas. Então, todas essas loucuras, elas partem da onde? De pessoas loucas. Tem um maluco aí, um doido, de um pastor maluco. Para mim, é o cara que tem que entrar no hospício. Falando que a China está fazendo um satélite que vai puxar uma gravidade que vai impulsionar a Lua contra os Estados Unidos. Olha só, aproximar a Lua do continente americano. Aí eu falei assim, vem cá, você é algum tipo de astrólogo, algum tipo de gênio da lâmpada? Ou guru, lemão, cartomante, o que você é? Eu falei, qual é, cara? Tá maluco? Eu falei, não, tô maluco não, tô querendo saber. Porque, veja bem, a Terra roda em torno de si mesma, não é verdade? Quais são os cálculos que a China pode fazer? Cara, olha só. O que é um satélite? O cara não sabe nem o que é um satélite. Aí ele falou pra mim que é uma arma. Ah, o satélite é uma arma, né? Inclusive tem um filme. Ah, filme! Tu tá falando de filme, né? Meu amigo, satélite é sistema de comunicação. Os satélites, que é o Treta, que foi o primeiro lançado, né? Ao qual o foguete o Apolo que foi para a Lua, né? Vou resumindo aqui, ele foi o que comunicou, mas tinha que fazer as matemáticas que o computador da época, e que o homem levaria 1000 anos para calcular, em questão de segundos, o computador daquela época fez. Satélite é sistema de comunicação, cara. Não é uma arma. Existem armas no satélite. Podem ser colocadas, mas puxar uma gravidade da Terra para gravitar a Lua, que porcaria é essa que você está falando? Então, gente, eu sou pastor, teólogo, pode ser o que você for. Mas se você falar algo em que uma nação não tem condições financeiras, como é que a Alemanha saiu? Como é que a Alemanha tornou-se uma potência? Vários bancos interamericanos, assim como o próprio Frank Delano Roosevelt e Neville Chamberlain e Daliid, deram as condições a entrar em acordo, e as empresas como IBM, General Electric e muitas outras empresas que financiaram o nazismo. Fim de papo. A Coca-Cola, a GM, a Kodak, todas essas empresas alemãs tiveram participação, e o Machado foi o interlocutor dessa economia, que gerou economia para a Alemanha. Mas dinheiro não dá imposto, meu amigo. Dinheiro não surge mágica de gênio. Mas na cabeça de fanático, o Jair Bolsonaro anda num tapete mágico, voando e fazendo milagre. Só na cabeça de otário. Que isso, Brasil, a tendência do Brasil, antes do coronavírus, o dólar estava aumentando. Não interessa ao mercado internacional que o Brasil faça parte dessa elite bancária que está se ruindo. Está se ruindo, não é de propósito não, meu amigo. O homem está se perdendo na sua vaidade, no seu consumo. O homem de hoje religioso vai para a igreja para querer uma TV de 29, de 40, de 50 polegadas, um carro novo, um avião.
O homem não prega, não, olha, eu estou aqui alegre porque Jesus me salvou, hoje eu não bebo mais, hoje eu não fumo mais, eu não furto mais, eu não roubo, igual Zaqueu. Zaqueu, quando se arrependeu, ele falou para Jesus que iria restituir 10 vezes mais, 100 vezes, 4 vezes mais. Né? E hoje você tem que retribuir aquilo que você fez de errado. Vou retribuir. Hoje ninguém faz um monte de coisa errada, dá volta no primo, dá volta no irmão, dá volta na esposa, dá volta até no filho, filho dá volta no pai, filho mal agradecido. O pai fica ali do lado dele, ele não reconhece, pensa que no mundo tem amigo. Eu também já fui assim, eu pensava que no mundo tinha amigo. Tem amigo não, meu amigo. Na hora que tu tiver ferrado, é teu pai que vai estar do teu lado. Se ele for teu amigo. Se ele não for teu amigo, não vai estar do teu lado não. Ele não está nem aí, que se vire lá, como eu já vi pessoa falando que o filho perdeu uma perna, meu, coisa horrível, perdeu mesmo. Foi até um motoqueiro, pô, o pai nem foi lá. Aí eu falei, isso não é pai. Mas por quê? Porque eles não se davam, mas peraí, que isso? Ele é pai, cara. Pai que é pai tem que estar do lado do filho. Tem que estar ali dia a dia. Tá? Não tem que ser pão duro, não. Tem dinheiro, o filho precisa? Tô aqui, toma, meu filho. É isso aí. Eu tinha um pouco, o pouco que eu tinha, dividi com meu filho. Ele queria um celular. Peguei o dinheiro, não pensei 2 vezes. Toma aqui, é nosso. Eu tenho que defender, é o meu filho. Eu não vou defender filho dos outros. Como tem gente que gosta de dar brinquedo, presente para filho dos outros, enquanto o seu filho não tem. Amor não é você falar, abraçar só isso não. Amor é quando teu filho precisa, você tá ali. Eu fiquei no hospital com meu filho, não é porque eu sou bonzinho, não, porque ele é meu filho. Então tenho que defendê-lo de todas as maneiras. Tá? Agora, há situações em que a pessoa tem que tomar atitudes, mas atitudes conscientes. E essas pessoas acham que esse mundo que está aí, essas nações que estão aí, esses políticos que estão aí, tem compromisso com você? Nessa esfera no Brasil de 64 mil políticos, 40 mil cabos eleitorais que ganham um dinheiro enorme. Você acha que essas pessoas estão se preocupando com você, meu amigo? É obviamente que não. Defenda a sua família. Então, falando aqui sobre o Apocalipse, as 10 nações, elas fazem parte da ONU. As organizações da ONU e seus 666 livros manuscritos, e são as leis que a ONU defende. O paralelo da Unesco, a BBC de Londres, assim como todas essas coisas são organismos que trabalham em conjunto. Vocês estão me compreendendo? As ONGs, que hoje protegem as florestas, os recursos naturais e os animais, pertencem a essas nações. Essas nações ricas que eu estou falando vão se unir. Então elas vão uma se levantar para se unir. Essa união virá o anticristo. Compreenderam? O anticristo virá daí. Então, aí você vai dizer, então você está dizendo que ela vai vir de um conselho. O que é um conselho? Vou nomear uma pessoa para ser o chefe presidente das Nações Unidas. É isso. É o que a Bíblia dá a entender aqui nessa circularidade. Então, o vírus que está aí não foi fabricado em laboratório. Pesquisa enciclopédia. Existe na Califórnia, agora me lembrei, é o Instituto, né? Eu falei, se eu falei outro nome antes no vídeo está errado. É na Califórnia. Cara, existe um instituto de infectologia que fala sobre vírus. Gente, não falem besteira. Não há capacidade de informações científicas suficiente para fabricar um vírus. A complexidade para você montar uma perna de vírus, segundo os cientistas mundiais, ela é tão grande, por falta de informação. A falta de informações. Os cientistas estão reunidos hoje na Bélgica, procurando, tá, em vários lugares, mas eu estou citando aqui a Bélgica, procurando, entendeu, estabelecer um processamento. Os computadores de hoje, os mais potentes, né,
que já são os nanocomputadores, ainda trabalham com função quântica. Vai pesquisar o que é função quântica. Outra coisa, além da função quântica, tá? Estão desenvolvendo, trabalham com núcleos virtuais. Para o quê? Para desafogar os processamentos. Enquanto for silício, ainda dessa magnitude, esqueça. Não há uma nação que consiga desenvolver um vírus para dominar o mundo. Isso é balela, palhaçada, fake news, história e piada, como todas as outras dos anticristos que eles vêm falando, né? O George Bush pai era o anticristo. Foi George Bush pai. Aí veio o filho, esse é o anticristo. Aí veio outro, é o anticristo, é o anticristo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vamos parar com essa bobagem, vamos falar de coisas racionais. A Bíblia não fala sobre... A Bíblia fala que no ano 2000 não passará. Onde está escrito isso na Bíblia? Não, porque a Bíblia... Cara, não me interessa a tua palavra. Me mostra onde está escrito. Porque a Bíblia não fala nem sobre Nações Unidas. Não fala nessa expressão. Mas na sua literatura... dá a entender bem claro, porque está falando aqui 10 reis. 10 reis governam 10 nações. 2 reis não pode governar uma nação. Só existe um rei para cada nação. Então as 10 nações estão incluídas hoje no sistema das 10 nações mais ricas do mundo. As 7, essas e mais uma que era a Rússia, isso já passou. Nós estamos, gente, no linear, já estou acabando, no linear da história da humanidade. Nós estamos passando por um ciclo, né, balístico da intelectualidade e da evolução humana. Mas, infelizmente, fanatismo sempre vai existir. Como existiu no passado, como existe no presente. Enquanto existem pessoas de mente fechada, pessoas com mente aberta, né, como tem muitos aí no Facebook com a mente aberta, eu lhes dou os parabéns. Compartilhem o vídeo, procurem pensar e meditar. Eu não vou dar prosseguimento porque o vídeo vai se tornar cansativo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.